E aí, seja muito bem-vindo e hoje eu te convido para refletirmos juntos sobre um tema chamado dependência e como ele pode nos tornar vulneráveis e facilmente sermos escravos de qualquer situação por causa dessa danada. Vamos explorar aqui diferentes aspectos em relação à dependência, como ela pode se manifestar e discutir a importância da gente buscar independência em todas as áreas da nossa vida. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre dependências em áreas específicas. É crucial a gente evitar exclusivamente depender de uma única coisa, independente da área que seja. Por exemplo, se colocarmos toda a nossa confiança em uma única fonte de renda, em um único amigo, em um único conhecimento, estamos nos tornando escravos daquela situação e totalmente dependentes. E assim seremos muito vulneráveis. Saiba que a dependência é uma questão de imaturidade naquela área e que ela sempre tem que ter tempo para acabar. A gente tem que evoluir em todas essas áreas até que a dependência acabe. Durante a pandemia, por exemplo, nós sabemos de muitas famílias que passaram por grandes dificuldades porque tinham somente uma única fonte de renda. Então nós devemos sempre crescer e evoluir em relação a todas essas coisas. Um ponto específico que eu quero falar também é sobre a armadilha do conhecimento limitado. Por exemplo, muitas vezes nós dedicamos a nossa vida inteira a um único campo de conhecimento, aprendizado e profissão. Já vimos muitos exemplos em relação a isso, os nossos pais, alguns amigos, familiares. No entanto, se ficarmos presos a um único cargo ou habilidade ou conhecimento, a gente corre o risco de nos tornar deslocados quando ocorrem crises ou mudanças no mercado de trabalho, assim como foi a pandemia recentemente, que tirou muita gente do mercado de trabalho porque só sabia fazer uma única coisa. Então nós devemos estar sempre atentos a essa armadilha, principalmente em um mundo de constante evolução tecnológica, que muitas profissões estão deixando de existir. Nós temos que entender sobre essas evoluções. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre a dependência em Deus, em relação a Deus. A dependência em relação a Deus é um assunto delicado. Embora seja importante ter fé e confiança, nós devemos lembrar que nós somos responsáveis em agir nas nossas próprias vidas, porque Deus já nos capacitou para prosperar e alcançar nossos objetivos, mas Ele não fará tudo por nós. Lembre-se que Ele não pode fazer nada daquilo que remete a nós, a nossa parte, e que os milagres, os bônus, eles acontecem enquanto nós estamos em movimento. Somente quando nós estamos em movimento que essas coisas divinas vão acontecer e vão nos pegar no caminho. Então nós primeiramente devemos fazer a nossa parte. O quarto ponto que eu quero falar é sobre a dependência em vícios. Os vícios são uma forma de dependência que nos domina e nos escraviza totalmente. Quando perdemos o controle sobre os nossos impulsos, a gente se torna prisioneiro de hábitos prejudiciais. Se não conseguimos, por exemplo, controlar o consumo de uma substância, nós somos dominados por ela. Se você não domina, você é dominado. Entende? Se você não domina mais a cerveja te domina. Então esse é o ponto. A perca de controle. É importante a gente reconhecer que essas dependências existem, que quando nós temos elas, que a gente busque ajuda para superá-las. E o quinto ponto que eu quero falar é sobre não depender da opinião dos outros. Porque muitas vezes a gente coloca demasiada importância na opinião alheia e que nos torna dependente da expectativa dos outros. O problema é que aqueles que dão opinião na nossa vida, na grande maioria das vezes, não estão comprometidos com os resultados daquela opinião. E aquilo acaba afetando a nossa vida e não a vida da outra pessoa. Então, escolha bem as pessoas que você dará ouvido. Principalmente, ouça aqueles que já têm resultado na área que você deseja crescer, naquilo que você quer conquistar também. E pare de ouvir qualquer um. Em resumo, é fundamental a gente buscar independência em todas as áreas da nossa vida. E
ao nos libertarmos das dependências, nós deixamos de ser meras peças no jogo de outras pessoas, no tabuleiro de outras pessoas, e a gente se torna protagonista das nossas próprias vidas. Nós devemos governar nossas próprias vidas e tomar as rédeas de nossas próprias decisões. E eu convido você a refletir sobre duas questões em relação à dependência na sua própria vida, que você se faça duas perguntas, que é: o que está me escravizando e me tornando dependente atualmente? No que eu estou dependendo de uma única situação? E que atitude eu vou tomar hoje para me libertar dessa dependência? O que eu posso fazer de diferente? Então, reflita sobre isso e seja independente, não dependa mais de uma única situação.